Então, nós temos a definição rigorosa de função contínua, sendo A um subconjunto dos números reais, f uma função que vai de A em R, isto é, o domínio da função é o conjunto A e o contradomínio é o conjunto dos números reais, e x0 um elemento qualquer do A. A gente diz que f é contínua no ponto x0, se e somente se para todo epsilon real positivo existe um delta real positivo, tal que se o x está no domínio da função e módulo de x menos x0 é menor que delta, isto é, a distância do x para o x0 é menor do que o delta, então necessariamente o módulo de f de x menos f do x0 é menor do que o epsilon. Observe que continuidade é um fenômeno local, um fenômeno pontual. A gente define função contínua no ponto. É claro que daqui a pouco a gente vai definir a função contínua em todo um conjunto, mas uma função ser contínua num conjunto significa simplesmente que ela é contínua em cada ponto do conjunto. Observe que dizer que a função f é contínua no ponto x0 não significa que f de x é aproximadamente o f do x0. Não se trata aqui de quando, por exemplo, a gente toma um número racional para aproximar um número irracional, ou quando a gente faz um truncamento, toma só algumas casas decimais de algum número real. Aqui não se trata de uma aproximação, aqui se trata do seguinte: para cada epsilon positivo, então você pode me dar o epsilon igual a 0,1, igual a 0,01, igual a 0,001, igual a 10 elevado a menos 1 milhão, isto é, um epsilon muito pequeno. Qualquer que seja ele, eu tenho que conseguir um intervalo em volta do x0, tal que para todo x próximo do x0, a imagem do f do x está próxima da imagem do f do x0. Isso para todo epsilon. Quando eu faço uma aproximação, quando a gente diz, por exemplo, que π é aproximadamente 3,14, aí não se trata de limite, porque a gente está tomando uma aproximação específica, um valor específico. Existe uma distância que não vai ser diminuída entre o 3,14 e o π. Já aqui na continuidade, não. A gente está dizendo que qualquer que seja o epsilon, por menor que você me dê, eu consigo um intervalo em volta do x0, tal que todos os elementos aqui têm suas imagens próximas do f do x0. Então, aqui na definição de continuidade, não vai acontecer de ter uma vizinhança aqui do x0, cujas imagens estão distantes lá da imagem do x0. Como vocês devem imaginar, a gente diz que f é descontínua no x0, se somente se f não é contínua no x0. Aqui cabe uma observação que é a seguinte: a rigor, a gente só fala de descontinuidade, a gente só fala que f é descontínuo num ponto x0 quando esse x0 está no domínio da função. Quando o x0 não está no domínio da função, a rigor, a gente não diz que a função é contínua no x0 e também não diz que a função é descontínua. Isto é, se x0 não estivesse no domínio da função, então rigorosamente falando, estritamente falando, não é correto dizer que a função é contínua no x0, mas também não é correto dizer que f é descontínua no x0. Quando o x0 não está no domínio da função, a gente simplesmente não fala sobre a continuidade da função no x0, não faz sentido falar da continuidade. No entanto, é muito comum em determinados casos a gente acabar falando que a função é descontínua num ponto que não faz parte do domínio. Por exemplo, para a função definida em todo x positivo que leva cada x no 1 sobre x. A gente costuma dizer que essa função é descontínua no zero, mas na verdade essa função aqui ela nem está definida do zero, então a rigor não é correto falar sobre continuidade ou descontinuidade no zero. Um outro exemplo é a função trigonométrica tangente. A gente costuma dizer que a função tangente é descontínua no π sobre 2. Como eu disse, a rigor não é correto falar isso, porque a função nem está definida no π sobre 2, mas é de costume, acabou se tornando uma coisa usual. Então tudo bem se você falar nas aulas, mas é bom entender que de forma rigorosa a gente só define continuidade e descontinuidade em elementos que estão no domínio da função. E como eu havia dito, a gente diz que a função é contínua num conjunto B se ela for contínua em todos os pontos desse conjunto B.